que quando cai a noite vem a escuridão e eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me pergunto se meus filhos estão bem, assim como você está, sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouvem minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e estenda o meu abraço. Carregue nas cidades meu olhar, eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor. Ensine o caminho de voltar pra casa, o caminho de encontrar a paz. Eu me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está, sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Filhos e estenda o meu abraço. Carregue nas cidades meu olhar, eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor. Ensine o caminho de voltar pra casa, o caminho de encontrar a paz. Onde estão os que dizem ser meus passos, meus abraços, meu olhar de compreensão? Onde estão os que se chamam de meu corpo? Será que ouvem minha voz? Quantos irmãos estão abrindo uma convocação do Ministério de Membresia da Igreja para uma reunião hoje às 15 horas. Então, se você faz parte do Ministério de Membresia, hoje às 15 horas, reunião aqui na igreja. E recebemos também uma informação de que o nosso irmão Arlindo, o nosso poeta, que sofreu, foi um AVC, né? Na viagem, eu recebi essa comunicação. Graças a Deus ele já está em casa, apto para receber a visita dos irmãos que quiserem. Então, o irmão Arlindo mora ali no bairro São Pedro. Os irmãos que quiserem ir ali, visitar, orar e celebrar o retorno do irmão Arlindo poderão fazer. Atos 5, 42. Assim está escrito: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Querido Deus, eterno Pai, diante da Tua palavra, nós te pedimos que Tu fales conosco, Senhor.
Que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, tenha completa liberdade para falar no íntimo de cada um de nós aquilo que homem nenhum consegue. Porque só Tu podes sondar os corações, porque Tu conheces todas as histórias. Neste momento, a minha voz seja a Tua, e os meus pensamentos apenas revelem aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Na última quarta-feira eu comecei a falar sobre esse texto, e geralmente o tempo da quarta-feira, que é um culto com foco na oração, ele não é muito extenso, e eu quero retomá-lo agora. O melhor nome para o livro de Atos dos Apóstolos não seria Atos dos Apóstolos, seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Lucas, seu autor, relata-nos os acontecimentos que marcaram a despedida de Jesus após sua ressurreição e ascensão, e a chegada do Espírito Santo sobre toda a carne, como havia profetizado Joel, o profeta Joel 2, 28, e como havia afirmado Jesus em Atos 1, 8. Aliás, Jesus, ele fez questão de explicar qual seria o propósito da presença do Espírito Santo no seio da sua igreja. Em Atos 1:8 ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim, Jesus enquadrava a razão do poder do Espírito Santo na vida do seu povo. Testemunhar dele em todos os cantos do mundo. Recebereis o poder, ou a virtude, ou dínamos do Espírito Santo para quê? Para ser testemunho. Para testemunhar de tudo que vocês sabem a meu respeito, de tudo aquilo que vocês me ouviram compartilhar com vocês. Para isso. Era o sobrenatural, com sua ação necessária no mundo espiritual, para que os atos praticados no mundo natural lograssem êxito. Ou seja, quando intencionalmente eles testemunhassem de sua fé em Jesus, um poder inexplicável dinamitaria mentes, corações e preconceitos, para que o amor de Deus pudesse transformar vidas. Eles só precisavam sair, eles só precisavam falar, eles só precisavam testemunhar. A parte mais difícil o Espírito Santo faria. Então, estimulados pela ressurreição, estimulados pela ascensão de Jesus e pela capacitação sobrenatural do Espírito Santo, que eles viram ser derramada naquele dia no cenáculo, no Pentecostes, onde 18 nações estrangeiras estavam presentes, e ouviram de uma forma muito especial, na sua própria língua, os mistérios de Deus. Eles resolveram sair, se lançaram no cumprimento da missão outorgada por Jesus e experimentaram o primeiro avivamento da igreja cristã no primeiro século, quando o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Eles não precisavam se preocupar com o que iria acontecer, eles só precisavam falar, eles só precisavam testemunhar. E a Bíblia nos fala que por isso os sinais os seguiam, e as pessoas maravilhadas se incorporavam àquela igreja. Em cerca de 15 anos, os discípulos foram espalhados por grande parte do mundo conhecido da época. O fenômeno do Pentecostes, tão incompreendido nos nossos dias, multiplicava igrejas e cristãos em todo o mundo, com a conversão de diversas etnias,
de pessoas das diversas classes sociais. Meus irmãos, no primeiro século, o cumprimento da grande comissão era prioridade absoluta na vida daqueles discípulos de Jesus. No primeiro século, eles eram motivados pelo Espírito Santo, por seu poder, pelo sentimento de urgência na proclamação da palavra. Eles tinham pressa em compartilhar das boas novas. Eles queriam transmitir às outras pessoas tudo aquilo que eles ouviram de Jesus. Porque uma vida dirigida pelo Espírito Santo os tornava sensíveis às necessidades dos outros. Eles tinham um coração cheio de compaixão. E por isso, eles estavam todos os dias no templo e também nas casas, compartilhando Jesus. Jesus, ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia. Jesus é a razão das Escrituras. Nós estamos vivendo o clima de Natal e hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso. Mas escrevi no boletim sobre isso. Se você teve a curiosidade de ler o boletim, se não, leia agora à tarde sobre isso. Porque Deus, na sua sabedoria, extrema sabedoria e na plenitude dos tempos, olha como Deus conduz, uma mão invisível que conduz a história. Ele preparou os gregos para que o mundo conhecido da época tivesse uma só língua que fosse compreendida por todos. Ele preparou os romanos para aproximar as pessoas através das estradas. Ele preparou os judeus para registrar nas Escrituras as suas palavras. Os irmãos do primeiro século eram movidos por isso. Eles não tinham método, eles não tinham preocupação com essas coisas que às vezes nós nos preocupamos. Eram apenas cristãos vivendo naturalmente os ensinamentos de Jesus por onde andavam. Às vezes eu penso, se todas as coisas têm uma razão para existir, se todas as coisas têm uma função, qual é a razão e qual é a função da igreja de Jesus neste mundo? Você sabe quem responde isso? Jesus. Mateus 28, 18 a 20, ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis membros de igrejas, discípulos, e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E vocês não estarão sozinhos, porque eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto, ele é conhecido como a grande comissão. Infelizmente, muitas vezes nós temos transformado a grande comissão na grande omissão. Porque não temos se entendido, não temos praticado. Quando observamos esse texto, nós temos que entender que a razão de existir da igreja de Jesus é para adorar a Deus. A igreja de Jesus existe nesse mundo para adorar a Deus. Adorar aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que é o autor da vida, aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Adorar aquele que, mesmo conhecendo o nosso interior e a nossa estrutura, nos ama assim mesmo, porque o seu amor é incondicional. Já a função da igreja de Jesus na terra é fazer discípulos em todas as nações. Adorar a Deus, fazer discípulos em todas as nações. Isso
é muito mais que evangelizar e batizar. Até porque o evangelho customizado ao gosto do freguês que nós conhecemos, nós muitas vezes vemos mais adesões que conversões. Muitas vezes vemos muitos banhos públicos que batismos memoriais. Vemos muitos membros de igrejas e poucos discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos, eles não olharam para as dificuldades. Eles apenas obedeceram à ordem do mestre e entenderam o que Jesus tinha dito em João 4,35. Sabe o que Jesus disse em João 4,35? Ele disse assim: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Levantai os vossos olhos e vede os corações embrutecidos e dilacerados da sua vizinhança, da sua rua, da nossa cidade, clamando por Jesus. Eles tornaram a grande comissão uma realidade. A proclamação do Evangelho um projeto de vida. Eles não pensavam noutra coisa senão cumprir esse chamado. Qual é o estilo de vida da Igreja de Jesus hoje? Embora o nosso contexto seja diferente dos irmãos do primeiro século, nós devemos considerar que os princípios da palavra de Deus permanecem para sempre, são imutáveis. Então, se os princípios não mudaram, quem mudou? Meus amados irmãos, olhemos para a palavra de Deus, porque ela nos confronta, para que vivamos esses princípios, porque só a nossa disposição de vivê-los, de sermos cheios do Espírito Santo, de abandonarmos os nossos conceitos e preconceitos, poderá transformar nossa realidade e nos transformará na igreja que Deus quer que sejamos. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus que deve nos renovar a cada dia, independente do tempo que caminhamos com o Senhor, do tempo que somos membros da igreja, do nosso contexto. É possível sim viver os mesmos princípios e valores que eles viveram nos dias de hoje. Todavia, assim como no Pentecostes, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para que possamos resgatar os princípios da igreja neotestamentária que foram perdidos ou adormecidos dentro de nós. Precisamos entender que adorar a Deus e fazer discípulos de Jesus é a nossa missão de vida. Eu não sei se vocês sabem, e eu estava falando na classe de escola bíblica, 87% das conversões são resultados de relacionamentos. Apenas 4% são resultados de mensagens proferidas de um púlpito. Ou seja, a missão de fazer discípulos de todas as nações não é exclusiva do clero, de quem prega. É fundamental que todos aqueles que são de Jesus, que são habitados pelo Espírito Santo, entendam que se tiveram a oportunidade de abrir os olhos no dia de hoje e respirar, precisam adorar a Deus e precisam fazer discípulos intencionalmente.
É tempo de voltarmos ao primeiro amor. Nunca podemos nos esquecer que fomos chamados para abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. A resposta de Deus para as dores do nosso mundo é a sua igreja. E quando eu digo que a resposta de Deus para as dores do mundo é a igreja, eu não estou falando de um lugar de reunião ou uma estrutura eclesiástica com seus ritos e com seus símbolos. Isso aqui é lugar de reunião e culto apenas. Igreja é a tradução no português da palavra grega eclesia. E eclesia é gente e não lugar. Igreja é templo móvel que carrega o Espírito Santo dentro de si e testemunha do amor de Deus aos necessitados de todas as necessidades, perdidos de todos os lugares existenciais. E assim age com simplicidade nas diversas situações que a vida impõe. Igreja é gente que revela o caráter de Jesus e o seu poder nas impossibilidades humanas. Você é a igreja, irmão, onde Deus colocou você. Irmão, você é a resposta de Deus para as dores da tua família, dos teus amigos, das pessoas que Deus permite que cruzem o teu caminho. Deus escolheu você. Você é a igreja de Jesus na terra. Assim como André, ele foi chamar seu irmão Pedro para conhecer Jesus. Você também foi chamado para chamar outros. Quando eu falei aqui do Gustavo, não sei se ele teve tempo para proclamar Jesus da forma como ele entendeu Jesus, mas uma coisa me chamou a atenção. Naquele momento de dor, ali no seu sepultamento, a sua morte anunciou Jesus. A gente precisa viver de uma forma que a nossa vida e a nossa morte anuncie Jesus. Eu estava viajando e eu compartilhei isso aqui na quarta-feira. E é praticamente impossível você visitar alguns lugares sem conhecer as catedrais desses lugares. Porque as cidades, elas começam em torno dos rios e elas crescem em torno das catedrais. Então, quando a gente quer ver gente, quer ver comércio, quer ver vida, a gente chega nas catedrais. E elas têm diversos estilos. Algumas têm aquele estilo gótico que aponta para o céu, que simboliza a necessidade do homem chegar mais perto de Deus. Outras têm o seu estilo barroco, que é simples por fora e riquíssimo por dentro, que simboliza que o homem deve ser assim, simples por fora, rico por dentro. Essas catedrais, o que às vezes me deixa triste, porque o simbolismo dos seus artistas, aquilo que eles quiseram expressar, é uma coisa extremamente linda. Eu tive a oportunidade de entrar na Sagrada Família, e só alguém muito especial como Gaudí conseguiu pensar naquilo. Mas eu percebo que, com o passar do tempo, elas se transformaram em lugares de visitação e turismo, e não em lugar de adoração. Eu percebo
que a igreja que deveria se reunir ali conhece um Deus que fez, um Deus que foi, mas não conhece o Deus que é. Ah, queridos, precisamos apontar para uma vida possível, porque senão seremos como uma dessas catedrais. Se quisermos fazer a vida valer a pena e cumprir nossa missão de salvos por Jesus, precisamos de algumas decisões pessoais. Algumas decisões pessoais que ninguém pode tomar por nós. A primeira decisão que eu quero sugerir para os irmãos: reservar um espaço na nossa agenda diária para adoração. No anonimato. Reserve um espaço na sua agenda diária. Diária quer dizer todos os dias, para adoração. Estar com Deus, através da leitura da palavra, através da oração e através do louvor. Você e Deus. No seu canto, no seu lugar secreto, no seu tameion. Você e Deus. Deixa eu dizer, se você não tem esse costume, começa dedicando 10 minutos do seu dia. E quando você estiver se acostumando, aumente gradativamente esse tempo. Faça isso, disciplinadamente, até isso se tornar um hábito tão forte quanto o hábito de escovar os dentes. Eu não sei se você já teve a impressão de que não escovou os dentes. Aí você escova de novo. Hoje em dia a gente não consegue, pelo menos eu, sair de casa sem o celular. Não saia de casa sem orar. Não saia de casa sem estar com Deus. Não saia de casa sem adorar a Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver que o tempo que você passa com Deus vai determinar a qualidade de todos os teus relacionamentos horizontais. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais você vai compreender as pessoas, mais você vai amar os teus pais, mais você vai compreender os teus irmãos, mais você vai compreender os teus filhos, mais você vai sentir a necessidade de compartilhar Jesus com as outras pessoas. Mas isso começa no teu secreto, porque o que acontece no teu secreto vai te trazer consequências abençoadoras em todos os lugares. E nesses momentos, quando você estiver ali, ore por pessoas do seu relacionamento que você gostaria de ver convertidas a Jesus. Por pessoas que você gostaria de ver firmadas na fé. Mas também peça a Deus a oportunidade de falar de Deus a essas pessoas com sabedoria. Lembre-se, você fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas se a gente não fala, como ele vai convencer? No ano que vem, eu coloquei no meu planejamento falar nas quartas-feiras sobre evangelismo pessoal. Treinar os irmãos, para que os irmãos possam ter algum conhecimento para fazer o evangelismo pessoal. A segunda dica, ou a segunda orientação que eu passo para os irmãos: seja intencional no seu relacionamento com pessoas não cristãs. Lembre-se que nós travamos todos os dias uma batalha espiritual. Todos os dias nós travamos uma batalha espiritual. E se nós não formos intencionais em nossos relacionamentos, teremos que nos defender constantemente da intencionalidade do mundo, que sempre coloca ciladas nos nossos caminhos. Ah, irmão, a igreja foi criada para avançar e não para se defender. São as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja, e não o contrário.
A igreja de Jesus tem que saquear o inferno e não se trancar com medo do inferno. E temos à nossa disposição o poder do Espírito Santo, que vai além das nossas palavras e dos nossos gestos. E a terceira e última dica, orientação: congregue regularmente. Congregue regularmente, esteja aqui regularmente. Não abandone o convívio dos irmãos por não compreender tudo ou discordar de algo. Lembre-se que dentro da arca de Noé, o cheiro não devia ser muito agradável, pois havia muitas espécies no mesmo ambiente. Mas lá do lado de fora não havia possibilidade de vida. Somos igreja reunida para adorar em conjunto e para oferecer o nosso culto pessoal através do culto coletivo. Aliás, precisamos também entender que cultuar significa ofertar, significa oferecer. Cultuar é isso. Mas muitos têm confundido cultuar com negociar. Cultuar com receber. Cultuar com satisfazer os seus desejos. Num culto saudável, dois personagens se encontram sempre: o adorador, aquele que oferece o culto, e o ser adorado, que é Deus, aquele que recebe o culto. Não queira ser Deus. É impossível. É inconcebível. Você ficará frustrado. Nossas igrejas serão sempre o reflexo daquilo que somos como crentes. Portanto, urge a necessidade de um recomeço que inexoravelmente será refletido através de vidas cheias do Espírito Santo. Tempo de oração e comunhão com Deus, comunhão com os irmãos na fé e disposição para proclamar a palavra de Deus com intencionalidade. O resto, o que está além disso, é pirotecnia humana, é placebo, é semente lançada nas pedras. Esses são os métodos de Deus. Essa é a estratégia de Deus para a sua igreja. Não há outra. Irmãos, eu quero finalizar dizendo que nós precisamos urgentemente ser uma igreja do século 21 com um coração, o mesmo coração da igreja do primeiro século, no que tange a vida devocional e seriedade pessoal no cumprimento da grande comissão. Que Deus assim nos desperte, que Ele nos levante para realizarmos os seus sonhos para a nossa vida. Somos dele, temos o Espírito Santo, temos todo o poder que precisamos para cumprir a nossa missão de vida.